Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos. Poder assentar, irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, o tema ainda não está aqui, mas é um tema que fala a respeito de uma das 7 igrejas da carta de Apocalipse. A igreja de Laodiceia. Laodiceia, materialmente rica, mas espiritualmente pobre. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. Amém? Apocalipse 3, a partir do verso 14, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falado. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te de que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Deus, eu não sei. Deus, uma coisa eu sei, que Deus ele é maravilhoso e Ele tem coisas grandiosas para todos aqueles que o buscam, aqueles que servem, aqueles que o adoram, aqueles que realmente são discípulos do Senhor Jesus. Eu estava meditando na palavra, preparando uma pregação, pedindo a direção de Deus, e na nossa confraternização ali, nós reunidos, confraternização do grupo familiar, e Deus ali ele me deu uma palavra totalmente diferente do que eu estava querendo, do que eu estava pensando. E veio essa palavra, quando eu meditei a palavra, que foi inclusive a parte do verso 2 do capítulo 3, que diz assim: ser vigilante, a partir do verso 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e nem sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Naquela noite, essa palavra ela veio assim, foi um impacto para mim, porque Deus ele começou a trabalhar no meu coração, e Deus começou a me mostrar que era essa palavra que eu tinha que trazer para a igreja.
E o que eu achei tremendo foi que eu comecei a orar. Geralmente, quando Deus ele fala, a gente às vezes queremos relutar com o Senhor. Queremos relutar, mas Senhor, será que é isso mesmo? Eu já estava preocupado com a pregação que eu estava preparando, eu já, vamos dizer assim, humanamente falando, montada, mas o Espírito Santo vem e mostra outra coisa que nós não sabemos o que, não vemos o porquê, mas uma coisa nós sabemos, que Deus ele vem e fala conosco, fala aos nossos corações e traz algo de bom, porque o nosso Pai ele nos ama. O nosso Pai, ele nos quer bem. Isso aqui, amados, o que eu vou compartilhar, não estou dizendo que a Igreja Batista Shalom está vivendo aquilo que a Igreja de Laodiceia estava passando. Mas o que eu posso entender é que Deus ele conhece os nossos corações, ele conhece as lutas que nós passamos, ele sabe das nossas fraquezas. Geralmente, quando Deus ele prepara os nossos corações, é porque nós sabemos que nós passamos por lutas, dificuldades, e que se nós não estivermos buscando o Senhor nas nossas vidas, nós somos propensos a cair. E Deus ele não quer nenhum soldado na batalha despreparado. Deus ele não quer nenhum soldado na guerra sem o seu armamento. E o nosso armamento é a palavra de Deus. E nós, como vivemos, somos discípulos de Cristo, nós conhecemos e temos a palavra de Deus e temos também o nosso general, que é Cristo. E o nosso general também coloca alguém para batalhar junto conosco, nos orientar, que é o seu Santo Espírito. Amém? E eu trago aqui esta palavra para a igreja de Laodiceia, e é tremendo e maravilhoso que eu estava analisando, estava lendo não somente a igreja de Laodiceia, mas também vendo as 7 igrejas. E como é que o Senhor Jesus se apresenta a essas igrejas. A primeira carta, que é a carta da igreja de Éfeso, ele diz assim: escreva ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. E depois, na segunda, que é Esmirna, ele se apresenta assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Já na igreja de Pérgamo, que é a terceira igreja, ele diz assim: ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. E a quarta igreja, Tiatira, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. E é tremendo. Quando ainda ele se apresenta na carta de Sardes, ele diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E a sexta igreja ele se apresenta: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E aqui, na igreja de Laodiceia, como é que ele se apresenta? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quando eu comecei a analisar como ele se apresenta às igrejas, aí nós, claro, como todos nós já sabemos, ele está mostrando que ele é o único e suficiente Senhor de todas as igrejas. Não existe outro Senhor a não ser o Senhor em que nós adoramos, ao qual nós nos prostramos e bendizemos o seu santo nome. Então, o Senhor Jesus, ele se apresenta a essas igrejas. Mas aqui para nós, esta noite, amados, eu quero compartilhar aquilo que Deus tem falado ao meu coração. A 7ª igreja, a carta que está em Laodiceia. Laodiceia é interessante que, se você for ler todas as cartas, Laodiceia, Jesus, ele não faz nenhuma... me fugiu a palavra. Nenhum elogio.
diferente das outras. Ele tem um momento que ele vai lá e começa a elogiar, mas também diz, olha, mas eu te conheço, parafraseando, eu sei as tuas obras e sei aonde tu tens errado. E aqui na carta da igreja em Laodiceia, essa carta da igreja de Laodiceia, que ela foi, Laodiceia, eu vou ler aqui um pouco daquilo que estava pesquisando, das 7 cartas de Laodiceia, a mais mais lamentável, pois, aquilo que eu já disse, nela não há nenhuma palavra de elogio da parte do Senhor Jesus. Entretanto, é nela que encontramos as palavras mais cheias de amor. Mais cheias de amor. E aí isso começa a nos levar a refletir, né? Por que Deus ele nos trata, as 7 igrejas, de diferença? Porque cada uma tinha um comportamento diferente na presença do Senhor. É interessante que as igrejas eram homens, eram discípulos que ali estavam, e essas igrejas elas passavam por perseguições, mas o Senhor estava prestando atenção em todas as suas atitudes, de cada uma delas. E Laodiceia, o seu nome aqui, o que significa? A voz do povo, ou direito do povo. Laodiceia é aquela igreja na qual que prevalece a voz do homem, não a voz de Deus. É por isso que Jesus, quando ele vai diante de Laodiceia, ele não faz nenhum elogio. Diferente das outras igrejas que, se você for analisar, algumas tinham falsos mestres, algumas estavam passando por situações de depravação, outros nem mais estavam adorando a Deus, mas Laodiceia, ela por se achar prepotente, se achar porque era uma igreja rica, o amor dela tinha esfriado. O amor dos irmãos de Laodiceia tinha esfriado. Laodiceia estava situada na província romana da Ásia Menor, ao oeste do que é hoje a Turquia, ocupando uma posição geográfica estratégica e que favorecia sua prosperidade. Tinha como vizinhos a cidade de Colossos, da qual recebia água fria e de boa qualidade, e Herápolis, que recebia água quente e medicinal. No período apostólico, era extremamente próspera, destacando-se como centro financeiro, centro têxtil e centro oftalmo. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica. Aonde aquela igreja vivia eram povos ricos. Eu estava analisando a história de Laodiceia, relata que quando houve um grande terremoto, a cidade de Laodiceia ela sofreu abalo, tanto ela quanto as cidades vizinhas que foram construídas junto com ela. A cidade de Colossos e a de Herápolis. Ela não precisou nem do recurso de Roma para que aquela cidade viesse ser erguida novamente. Então, financeiramente, aquela igreja, torno a repetir, ela era rica. Seus habitantes, na maioria, eram pessoas ricas e soberbas. Houve esse acontecimento, E eles fabricavam e exportavam tapete da fina qualidade de lã que eles extraíam. E também produziam colírios. E exportavam esses colírios para os demais locais. Então, financeiramente, Laodiceia estava bem. Laodiceia ela estava, humanamente falando, ótima financeiramente. E se nós formos ver lá em
A referência de Colossenses, se não me falha a memória, capítulo 4, 12, peço até que coloque aqui, 12, perdão, 4:15. 4:15. Saúde os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Ninfa foi uma anfitriã onde a igreja de Laodiceia começou a ser, vamos dizer assim, a crescer na presença de Deus. Então, ali naquele momento, ela era uma igreja simples, uma igreja pequena, porém, algum tempo depois, deixou de ser uma igreja que agradara a Deus, para ser uma igreja que agradara as pessoas. Seus membros conformaram-se com o estilo de vida dos moradores da cidade e criaram seu próprio evangelho. Que se conformasse com seu estilo de vida. Interessante. Estava em um local pequeno. E aí aquela igreja começou a crescer. Expandiu. E ela se conformou com aquilo que a cidade, com a riqueza que a cidade oferecia. Nesse conformismo com o mundo, a igreja passou a ter as seguintes características. A partir do verso 15 e 16, diz assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Laodiceia ela passou a ser uma igreja indefinida. Ela não se posicionava mais diante da sociedade. Como assim? O evangelho esfriou. Eles não pregavam mais a palavra de Deus. Viveram no seu conformismo devido à riqueza. Não que seja pecado ser rico. Deixou de ir contra aqueles que se levantavam contra a igreja do Senhor. Laodiceia, eles eram irmãos em Cristo. Não estavam passando por depravação, não estavam passando por coisas que vão realmente, claro que a situação que ela estava passando também desagradar a Deus, mas diferente das outras que não iam contra, não estavam, me fugiu a palavra, se agradando com o falso evangelho, mas também eles não estavam agradando o coração de Deus. Uma igreja indefinida, nem és quente nem frio. Jesus está lembrando-lhe das águas mornas da cidade, que não eram frio como de Colossos, que tinham um poder refrescante de matar a sede, nem quente como a de Herápolis, que tinha um poder curativo. Assim eram os crentes da igreja. Sem muita convicção de fé, queriam amar tanto a Deus como ao mundo ao mesmo tempo. E a palavra de Deus nos mostra em Tiago 4:4 e em 1 João 2:15 e 17 que nós não conseguiremos agradar ao Senhor. E o Senhor Jesus, ele não se agrada com as coisas que são do mundo. Laodiceia, ela estava conformada com a sua vida espiritual. Não estavam vivendo realmente como deveria viver, de uma forma avivada na presença do Senhor, buscando em ler mais a palavra, como foi até mesmo dito aqui no louvor, conhecendo mais o Deus que serve, buscando intimidade com o Senhor, pregando o evangelho. Não estavam mais vivendo esta vida. Estavam se conformando com aquilo que eles tinham, que era somente material. Uma pergunta para todos nós. Será que nós também não estamos tentando conciliar o amor de Deus aos prazeres deste mundo? Ah, mas como assim, irmão? Quando eu falo prazeres deste mundo, meus amados, não estou falando somente de prostituição, não. Tudo aquilo que o mundo oferece, que realmente nós devemos atentar para que não venha nos
desviar dos propósitos e os planos de Deus para nossas vidas. Às vezes, nós nos atentamos tanto para quem trabalha, quem é o chefe da casa, às vezes para o trabalho. Às vezes, a mulher também se desgasta tanto com os afazeres da casa, que acaba sendo o trabalho do esposo, acaba sendo Deus da vida dele. Os fazeres do lar, às vezes, acaba sendo o Deus da mãe de família. Ou seja, nós vivemos diante de uma sociedade em que, como já foi dito aqui, nós somos odiados pelo sistema lá fora. Pelo fato de nós seguirmos um padrão diferente do que eles creem, do que eles aceitam. Nós cremos no Senhor Jesus e aceitamos aquilo que está na sua palavra, que é para o nosso bem espiritual, nosso crescimento espiritual. E Laodiceia, ela estava totalmente longe daquilo que o Senhor nos mostra que desagrada ao coração de Deus. E eu peço que coloquem em 1 João, capítulo 2, verso 15, e até o 17. Não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16. Pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida não provém do Pai, mas do mundo. 17. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos pegar o exemplo de Laodiceia e não viver como eles estavam vivendo, mas fazer o contrário daquilo de como eles estavam vivendo. Era uma igreja que se achava autossuficiente. Graças a Deus que a Igreja Batista Shalom, ela não é assim. Mas nós, como discípulos de Cristo, nós devemos estar sempre vigiando para que não venhamos cair em tal erro. Porque tudo que viemos fazer seja para glorificar o nome do Senhor. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. A igreja refletia o caráter da cidade, vivendo confortavelmente, arrogantemente, confiando mais em seus recursos do que em Deus. Devemos fazer o contrário. Devemos confiar mais em Deus do que em nossos recursos e até mesmo em nós mesmos. E que às vezes o que me entristece, que às vezes eu vejo, não estou dizendo que são irmãos daqui da igreja, mas como eu já vi irmãos em Cristo, se achando autossuficiente com pouca coisa. Com pouca coisa. A pessoa ela acha que ela já pode tudo e que está acima de muitos. Amados, nós não somos nada. O salmista Davi se enxerga diante de Deus como se fosse um verme. Não sei se eu já falei aqui, fui na escola dominical. Vou repetir novamente. O meu filho ele perguntou como é que nós vamos ser na eternidade. Porque nós nascemos, crescemos, envelhecemos. Aí eu disse para ele, nós vamos ser jovens. O que envelhece é esse corpo, por causa do pecado. A nossa alma, o nosso espírito, ele permanece jovem. Porque Deus ele criou o homem para ser espiritual. Para viver eternamente. O que morre é o corpo, devido ao pecado. O homem foi criado para viver eternamente. Foi por isso que Jesus ele veio e nos resgatou para vivermos eternamente. Para vivermos eternamente. Amém? Então, Laodiceia ela se achava autossuficiente. Mas esta é a essência do pecado, o desejo de viver independente de Deus. Quantos e quantos nós nos deparamos com pessoas que não querem ter relacionamento nenhum com Deus? Não quer relacionamento nenhum com Deus. Às vezes eu fico olhando assim, pessoas que abrem os seus lábios e dizem que não acreditam que existe Deus, que existe o céu, que existe o inferno.
Em quem nós estamos depositando a nossa confiança? A igreja de Laodiceia, quando nós lemos aqui o verso 17, ela demonstra que ela estava vivendo de forma inconsciente, que não devemos viver assim. E nem sabes que és infeliz. Aqui na minha versão diz assim, como diz, rico sou e estou enriquecido, e que nada tenho falta, e nem sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Em outra versão, que diz, e nem sabe que és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Os crentes olhavam para si, para os seus cultos, seu testemunho de vida e achavam que estava tudo bem, mas não estava. Sua condição real era outra, e eles, tristemente, nem sequer sabiam disso. Deus não condena a riqueza. Ele condena a avareza, o egoísmo e a autossatisfação que podem vir com o enriquecimento e afastar o homem de Deus. E é interessante que se nós formos olhar, em 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 17 até o 19, que está falando ali do jovem rico. Coloque o verso 10 de 1 Timóteo, não, verso 6, perdão. Verso 10 de 1 Timóteo, capítulo 6. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6, 10. Agora volta lá para o verso 6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Eu confundi, por isso que eu pedi para colocar, que não está falando do jovem rico, é outra referência. Mas está nos mostrando que a riqueza, ela é pecado, a riqueza, amados? Ela não é pecado. Mas se nós nos vigiarmos com tudo aquilo que nós temos, ou como eu já falei aqui, às vezes as pessoas com poucas coisas se sentem autossuficientes. E a igreja de Laodiceia, ela não tinha consciência de como ela realmente estava vivendo diante do Senhor. Laodiceia é um exemplo de que pode acontecer a uma igreja de que se afasta da dependência de Deus e passa a confiar em seus próprios recursos. Mas é interessante que Jesus aqui, quando ele começa a se apresentar diante da igreja, como já foi lido aqui lá no verso 14, e ao anjo da igreja, ele se apresenta ao anjo da igreja que está em Laodiceia e escreve, isto diz o Amém. O Amém nós sabemos que significa o que? Assim seja. Verdadeiramente. É uma afirmação. Jesus aqui ele está se apresentando, que ele é a confirmação que está à frente das igrejas. Esta semana, a minha esposa ela viu a respeito de um racha de uma igreja vou dizer o nome, Assembleia de Deus, onde o líder ele queria tomar a igreja para si. Eu comecei a analisar, o homem, ele se acha prepotente. Nós, seres humanos. Tem até um dito popular que diz assim, você quer conhecer a pessoa, dê poder a ela. Dê poder a ela. Infelizmente, isso tem acontecido no meio cristão.
Quando é pessoas que não conhecem a Cristo, que não conhecem a verdade da palavra de Deus, a gente nem se choca. Mas quando nós vemos líderes cristãos, né, tendo uma atitude totalmente desagradável a Deus, entristecendo o nome de Deus, entristecendo o coração de Deus, entristecendo o coração de Deus e envergonhando o nome de Deus, isso nos entristece também. Mesmo verso ainda 14, a parte B do versículo, que diz ainda, a testemunha fiel e verdadeira. Jesus também é assim descrito, fiel e verdadeiro, porque julga e peleja com justiça. Sem parcialidade, Cristo denuncia a soberba e o engano que vivia a igreja de Laodiceia, que havia criado sua própria teologia e autopromoção e autoexaltação. Então a igreja de Laodiceia, ela se exaltava por ser rica. O princípio da criação de Deus, quando mostra aqui o texto, quando o Senhor Jesus ele se apresenta, princípio da criação de Deus, ele não quer dizer que ele foi criado no princípio. O que ele quer dizer é que quando a criação passou a existir, ele já existia. Ele já existia. E aí ele começa a se revelar aqui, como diz assim, o princípio da criação de Deus. Aí no verso 15, eu sei as tuas obras. É como se é o Senhor Jesus, ele olhando para os seus discípulos ali, dizendo, eu sei o teu comportamento. Eu sei o que tu fazes. É Deus, na pessoa do Filho, quem fala à igreja. É interessante que, se nós formos ler lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, o Senhor ali, ele é revelado, como diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Jesus criou todas as coisas. Ele, como o Filho, sendo Deus, também estava na criação. Se nós formos lá para o livro de Gênesis, como nós já conhecemos a palavra, o que é que diz lá? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E quando ele fala que lá que criou o homem, era façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós vamos lá para o original, nós vemos ali a pessoa do Senhor Jesus também na presença da criação. Que o Senhor Jesus ele está acima de toda a criatura. E o salmista Davi, toca novamente no verso, no Salmo 8, do 3 ao 4, né, ele se sente como pessoa insignificante diante de Deus. A tendência de muitas igrejas, amados, hoje, é exaltar o homem. Mas Deus afirma a sua palavra que não divide a sua glória, como diz lá em Isaías 48, 11. Quantos e quantos homens se exaltam por ser um líder cristão? Quantas e quantas igrejas exaltam o seu líder, sendo que quem tem que ser exaltado é o Senhor. Quem tem que ser glorificado é o Senhor. Quem tem que ser adorado é o Senhor. E o Senhor Jesus, ele faz a sua repreensão. Ele desaprova a atitude de Laodiceia. Ele desaprova totalmente. No Salmo 139 diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces.
Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Isso quer dizer, amado, que Deus, ele nos esquadrinha. Ele sabe o que nós pensamos. Ele sabe o que nós desejamos. Ele sabe o que nós queremos fazer. Antes de nós abrirmos nossos lábios, como diz o salmista, Senhor, tu me sondas, ou tu me sondaste. Tu me conheces. O salmista Davi, ele sabia o Deus que ele servia. Ele conhecia, ou seja, sempre batendo nessa tecla, ele tinha intimidade com Deus. A igreja de Laodiceia, ela perdeu essa intimidade. E a igreja Batista Shalom, ela não pode jamais perder esta intimidade. A igreja Batista Shalom, ela tem que buscar constantemente intimidade na presença do Senhor. Porque o salmista Davi está dizendo, Senhor, tu me sondaste. E hoje possamos também dizer, Senhor, continua me sondando, porque eu quero que tu me sondes, eu quero viver conforme a tua vontade. É isso que Deus ele deseja de cada um de seus discípulos. Era isso que o Senhor Jesus queria que Laodiceia enxergasse, porque eles não estavam enxergando o mal que eles estavam fazendo. Deixando de engrandecer, de glorificar o Deus verdadeiro, o Deus vivo, confiando na sua prepotência, na sua arrogância, naquilo que eles achavam que estavam certos. Estou pronto a vomitar-te, o Senhor diz aqui à igreja de Laodiceia. Cristo estava enojado por causa da indiferença, neutralidade e prepotência da igreja. Meus amados, eu torno a repetir, nós estamos vivendo em tempos onde nós temos nos deparado com igrejas que têm se levantado usando o nome do Senhor Jesus, porém nós vemos claramente que o evangelho verdadeiro não é pregado. O evangelho verdadeiro não tem sido anunciado e muito menos vivido. Mas que esta palavra, quando nós olhamos aqui para a igreja de Laodiceia, sirva de lição para mim e para você, que não venhamos viver de forma ao nosso Deus olhar para nós e dizer, estou prestes a te vomitar. É uma palavra dura. Mas a palavra de Deus também aqui, né, o que é que ele fala, o Senhor Jesus? Que ele exorta quem ele ama. Laodiceia, ela não recebeu nenhum elogio, mas ela também recebeu uma palavra de amor para que ela viesse se erguer na presença do Senhor. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei o que é que se passa na tua mente, no teu coração, mas eu quero te dizer uma coisa. Te agarra com o Senhor, porque o amanhã pode ser muito tarde. Nós devemos viver a nossa vida o agora, o hoje. O amanhã não nos pertence. E Laodiceia, então, ela se achava prepotente, achava que ela podia tudo, mas o Senhor mostrou para ela que ela não era nada sem o Senhor. Assim como Jesus Cristo, ele reprova a Laodiceia, mas também ele o quê? Ele exorta. Exortar é o quê? Motivar. No verso 18 ao 20. Jesus oferece graciosa e amorosamente a esta igreja verdadeiros tesouros que substituem os que são efêmeros. Ele passa a aconselhar. O conselho é para buscar nele a suficiência e as suas necessidades, pois ele é o dono de todas as coisas. Salmo 24, 1 e 1 Timóteo 6, 7. Então, o Senhor Jesus, com amor muito, muito grandioso, ele passa a mostrar para Laodiceia qual o caminho que ela realmente, qual a posição que eles realmente deveriam tomar. E que ele oferece ouro refinado. A verdadeira pureza, ela é espiritual e vem exclusivamente de Deus. O Senhor Jesus oferece também vestes brancas. É Deus quem lava os nossos pecados.
Porque Deus ele quer pureza de cada um dos seus discípulos. Deus ele não se agrada com roupas sujas, ou seja, com vidas espirituais que queiram agradar mais ao mundo do que a Deus. Ele quer que nós tenhamos vestes espirituais, assim como ele desejava para a Laodiceia. Colírio para os olhos, está tipificando aqui a unção do Espírito Santo. Somente Jesus pode curar a cegueira espiritual, mas ninguém. Porque é guerra espiritual, meus amados. Nós vivemos, para quem não tem ideia do que é ter uma vida espiritual firme na presença de Deus, ela é luta, ela é batalha, ela é renúncia. A partir do momento que nós deitamos, dormimos, a partir do momento que nós acordamos, já começa a luta espiritual. Senhor, muito obrigado porque eu estou vivo. Senhor, muito obrigado porque eu respiro. Senhor, muito obrigado porque eu ando, porque eu pulo, eu corro, eu falo. Deus é que nos dá vida para que venhamos realmente gastar as nossas vidas na sua presença, para a honra e glória do seu santo nome. Então, Deus ele quer pureza, ele quer santificação. Para Laodiceia, ele estava mostrando que a igreja de Laodiceia tinha que se arrepender dos seus pecados. Arrepender significa renunciar o pecado. Tudo aquilo que desagrada a Deus. É mudar de vida completamente. Jesus exorta aos crentes que é daquela igreja a deixarem de ser, de viver o conformismo e voltarem a ser ovelhas verdadeiras na presença do Senhor. Devemos ter muito cuidado, porque infelizmente tem muitos lobos disfarçados de ovelhas. Infelizmente. O verso 20 do capítulo 3. É interessante, quando eu estava lendo esse versículo, que diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quantos e quantos pregadores, às vezes, eu já ouvi, pregando a palavra para aquele que não conhece a Cristo. Mas quando nós vamos aqui para o texto, Jesus está falando para os discípulos do Senhor, para aqueles que já conhecem a verdade. É como se o Senhor Jesus ele nos ama de... como não? Jesus ele nos ama de tal maneira, meus amados, de tal modo, que aqui ele não está forçando a igreja para entrar. Ele está aqui realmente dizendo: olha, eis que estou à porta e bato. E está dizendo para cada um de nós: eu quero ter intimidade contigo. Ele está dizendo para mim e para você. Cristo estava ao lado de fora. Eu estava vendo um determinado artista, eu não estou lembrado o nome dele agora, eu vi o nome dele, mas eu esqueci o nome dele no momento. Ele pintou um quadro. E no quadro ele pinta justamente Jesus e a porta. E ele não colocou a maçaneta na porta, não colocou. E alguns críticos na época que viram a arte criticaram porque ele não colocou a maçaneta na porta. E ele disse: é porque só pode abrir pelo lado de dentro. Essa porta ela só pode abrir pelo lado de dentro, que é a porta do nosso coração. Só você pode abrir para Cristo entrar. Só eu e você, mais ninguém. Interessante que Cristo ele não força. Ele não chega lá: não, eu vou botar essa porta abaixo porque eu quero ter intimidade com José Carlos. Eu vou botar essa porta abaixo porque eu quero ter intimidade com Henrique Filho. Eu vou botar a porta abaixo porque eu quero ter intimidade com Renato. Não. Essa intimidade quem tem que buscar somos nós. É nós que devemos abrir a porta do nosso coração. Não devemos dar ouvido a fábulas, não devemos dar ouvido às coisas que realmente não convêm, mas dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. A voz ao Senhor Jesus. Ele que está à porta. Cristo estava ao lado de fora, desejoso de que alguém lhe ouvisse e abrisse a porta para poder entrar e assumir o seu lugar. O Senhor, ele quer intimidade. Ele quer intimidade. Ele só quer que você se achegue
aos pés dele e diga: Senhor, eis-me aqui. Abre os teus lábios, abre o teu coração, fala, seja sincero com o Papai do céu. Seja sincero com o Senhor das nossas vidas. Seja sincero que o Espírito Santo ele vai estar operando na minha vida, na tua vida, para que venhamos realmente viver na sua presença de forma agradável. Hoje é a mesma coisa. O ser humano tão materialista encontra-se atarefadíssimo com seus próprios afazeres, que não consegue ouvir a voz do Senhor. O resultado de ouvir o Senhor é abrir a porta. Abrir a porta seria o privilégio de participar com Ele de uma ceia, símbolo de amizade, companheirismo e intimidade. E é interessante que depois ele tem a sua promessa. Eu estava vendo, né, as demais igrejas, cada uma delas, né, Deus ele tinha promessa. Na primeira igreja, né, da Ásia, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Na segunda igreja diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. A terceira igreja diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Deus ele tem as suas promessas. O Senhor Jesus ele tem a promessa para todos aqueles que realmente permanecer firme nos seus caminhos, permanecer firme nas suas promessas, crendo que Ele há de abençoar, crendo que Ele há de retribuir aquele que realmente perseverar. Na quarta igreja ele diz assim: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações. Quinta igreja, que é de Sardes, ele diz ainda: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Meus amados, são promessas que o Senhor está dando para todos nós, para mim e para você. Promessas que o Senhor Jesus está dando. Somos merecedores? Não. Mas olha só a promessa que Ele dá de vida eterna para todo aquele que permanecer firme nos seus caminhos, para todo aquele que permanecer levando Cristo verdadeiramente a sério. Nós pregamos aqui, os jovens fizeram um retiro, mente sã e corpo são. Devemos viver aquilo que pregamos. Quantos e quantos estão buscando santidade para a sua vida? Nós devemos buscar santidade todo instante. Me consagrei hoje, amanhã não vou me consagrar, nem depois da manhã, nem depois da manhã. Sempre. Eu li a palavra hoje, amanhã já não leio, nem depois da manhã. Sempre. Eu orei hoje, não vou orar amanhã. Sempre. Eu preguei a palavra hoje, não vou pregar amanhã. Sempre. Meu amigo, meu irmão em Cristo, viver na presença de Deus é luta, é batalha. Não tive tempo para ler a palavra, não tive tempo para orar, não tive tempo de pregar. No teu trabalho, tu tem que ser testemunha. No teu colégio, tu tem que ser testemunha. Na faculdade, tu tem que ser testemunha. Fala de Cristo a tempo e fora de tempo. Foi para isso que o Senhor Jesus te criou. Foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou. Foi para isso que o Senhor Jesus nos vocacionou. Nós somos discípulos de Cristo. Então, como discípulos de Cristo, não importa o tempo e a hora. É para orar, ore. É de madrugada, ore. É de manhã cedo, ore. É de tarde, ore. É de madrugada, leia a palavra, leia. É de manhã para ler a palavra, leia. É de tarde, leia a palavra. A nossa vida, ela só é vivida na presença de Deus. Fora isso, nós não vivemos.
E muitos estão brincando de ser discípulo de Cristo. E aqui o Senhor Jesus, ele está chamando a atenção de Laodiceia, porque ela não era quente nem fria. Ela era morna. Porque ela estava usando esse termo, estava de braços cruzados, achava que estava tudo bem. Mas nós devemos tomar uma lição para nossas vidas. Não devemos ser morno. Ou nós somos discípulos de Cristo, ou não somos. E ainda outra promessa aqui, na quinta igreja, que é a folhida, é o que vencer será vestido, já li, né, de vestes brancas. A sexta igreja, Filadélfia, ele diz assim: a quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E para Laodiceia, meus amados, ele diz o seguinte: ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentarei com meu Pai no seu trono. Essa é a promessa de Deus para Laodiceia, e que também é para nós hoje. O que eu acho tremendo é que quando eu comecei a ler, a estudar as cartas, né, as 7 cartas do Apocalipse, tem tudo a ver com o que está com as igrejas de hoje. Então, essa dimensão da promessa do Senhor é a eternidade. É a eternidade. Você que é jovem, você que é adolescente, você foi criado para ser eterno. É a promessa do Senhor para nossas vidas. Você que é homem, você que é mulher, você que é pai de família, você que é mãe de família, nós nascemos para vivermos eternamente. Esse corpo vai partir, mas a nossa alma, o nosso espírito tem que ir para a glória, para a honra e glória do Senhor Jesus. E aí ele finaliza aqui: quem tem ouvido, como todas as igrejas, ele relata: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem é para todas as igrejas, em todos os lugares e em todos os tempos. A igreja em Laodiceia tem o seu paralelo em muitas igrejas, e muitos líderes e muitos crentes da atualidade. A igreja que já não são mais um organismo vivo, são apenas uma organização. Aquilo que eu já falei, infelizmente, é o que tem acontecido em muitas igrejas. E nós, meus amados, devemos vigiar para que não venha acontecer conosco. Quantos líderes tem aqui esta noite? Quantos líderes? Quantos líderes? Todos vocês são líderes em potencial. Todos. Então, você é um discípulo de Cristo. Você é um discípulo de Cristo. Você, o Espírito Santo, ele te deu a oportunidade de discipular vidas. Quantos estão sendo discipulados? Não precisa levantar a mão. Quantos estão discipulando? Então permaneça, porque são frutos que você está preparando quem está discipulando. E quem está sendo discipulado são frutos que estão sendo preparados para discipular. Foi para isso que Deus te chamou. Em 1 João 9, diz o seguinte: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amados, eu já encerrando, tenho me deparado com algumas situações, né? Muitas das vezes eu digo porque já aconteceu comigo: eu vou para a igreja para me sentir bem. Eu vou para a igreja para mim, vou ter uma semana, né, de luta, eu quero sair dali mais forte, com mais gás, né, para me vencer a semana. Amém. Só que eu quero dizer o seguinte, amados: nós não fomos chamados para sentir nada. Não fomos chamados para isso. Deus, ele não quer que venhamos ficar sentindo
né, a presença apenas. Ele não quer isso de nós. Ele não quer que venhamos, eu vou sentir, eu vou lá para me sentir a presença de Deus. Não. Nós estamos aqui porque Deus quer habitar em cada um de nós. Ele quer fazer morada verdadeira e contínua em nossas vidas. Amém? Então, que venhamos realmente viver de forma agradável ao Senhor. Venhamos viver verdadeiramente, não como crentes mornos, mas podendo colocar em prática os ensinamentos debaixo do mover, da ação do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus continue a trabalhar, nos moldar conforme a sua vontade, não como nós queremos. Como já foi pregado várias vezes aqui, às vezes eu vejo pregadores falando, eu queria fazer algo, mas o Espírito de Deus me mostrou a fazer isso. É viver na dependência dele. É viver na dependência do Senhor. E que esta verdade ela se cumpra em nossas vidas, vivermos na dependência do Senhor. Não como a igreja está vivendo de forma desagradável a Deus. Nesse momento eu peço que baixe sua cabeça. Feche seus olhos. Bendito seja o Senhor, o autor e consumador da nossa salvação. Tu és santo, Deus, tu és santo. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por estarmos aqui esta noite. Muito obrigado porque os teus propósitos, os teus planos têm se cumprido na vida de cada discípulo e discípula do Senhor. Temos testemunhado os teus feitos. Temos testemunhado aquilo que o Senhor realmente tem realizado no meio de cada um. Continua operando não como nós queremos, mas conforme o teu querer. Que esta palavra ela venha valer em cada coração, em cada um de nós. Que venhamos viver de forma agradável ao Senhor. Não estamos, Senhor, aqui para agradar a homens. Não estamos, Senhor, aqui para agradar a terceiros, não, mas para agradar o único Deus verdadeiro e suficiente Salvador, que é o Senhor. Que a tua palavra ela venha valer na vida dos líderes, dos discípulos do Senhor. Este momento, meus amados, continue orando. Eu convido irmão Felipe e a diaconisa Érica vão entoar um cântico, uma canção, e você, cabeças baixas, preste atenção na letra e continue adorando ao Senhor do jeito que você está aí assentado. Em nome de Jesus, adore ao Senhor. Continue atentando para aquilo que Deus tem falado ao seu coração, para aquilo que Deus realmente tem colocado diante de cada um de vocês, buscando sempre os planos e propósitos de Deus para a sua vida. Continue sentado e adorando ao Senhor. Feche os seus olhos, esqueça do seu irmão que está ao seu lado, que está à frente, que está atrás. Adore ao Senhor esse instante. E preste atenção na letra, em nome de Jesus.
justiça. Pai querido, muito obrigado por esse momento na tua presença, que o Espírito Santo do Senhor continue a operar conforme o teu querer sobre cada vida, sobre cada coração, que venhamos estar constantemente correndo para a tua presença e que teu Espírito Santo continue a operar na vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Convido que todos fiquem em pé. Esta noite eu não sei se alguém que